prioridade. Quem é Jair Bolsonaro? Na edição de hoje, veja a trajetória de vida do novo presidente do Brasil, da rotina militar ao principal cargo eletivo do país, uma eleição feita com campanha curta, menos dinheiro, pouco marketing e muita internet. Quais são as prioridades do governo Bolsonaro? Hoje a gente mostra, segundo disse ontem o presidente do PSL. Veja também nesta edição quem são os governadores eleitos no segundo turno. Elas foram decididas em 3 estados e no Distrito Federal. Nós vamos falar ainda da transição de governo entre Temer e Bolsonaro. E veja que um avião caiu hoje pela manhã no mar da Indonésia. A agência que busca os destroços não acreditava em sobreviventes. A aeronave, com 189 pessoas a bordo, perdeu contato 13 minutos depois da decolagem no aeroporto de Jacarta. Essas e outras informações agora no RCI Notícias. Olá, está no ar a edição de hoje do RCI Notícias para todo o país. O presidente da República eleito, Jair Bolsonaro, do PSL, afirmou neste domingo, ao ler o discurso da vitória na porta da casa dele, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, que o novo governo será um defensor da Constituição, da democracia e da liberdade. Jair Bolsonaro derrotou Fernando Haddad do PT no segundo turno e tomará posse como presidente da República em 1º de janeiro do próximo ano. De acordo com a apuração do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, Bolsonaro recebeu 56,1 milhões de votos, o que corresponde a 55,49% deles. Veja agora trecho da leitura do seu discurso da vitória que aconteceu ontem à noite. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre a vitória de Bolsonaro. Agora você acompanha a primeira rodada da previsão do tempo. Começamos pela região sul do país. Em Curitiba, a mínima é 15 e a máxima 22 graus. Em Florianópolis, a mínima é 17 e a máxima 22 graus. E em Porto Alegre, a mínima é 18 e a máxima 25 graus. Veja após o intervalo quem são os governadores eleitos no segundo turno que ocorreu para os cargos para 13 estados e também no Distrito Federal. Nós já voltamos. Estamos de volta e agora para falar dos governadores eleitos neste segundo turno. Entre eles estão os três maiores colégios eleitorais do país: São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Muito bem, a gente volta a falar de previsão do tempo. Vamos acompanhar agora as temperaturas para o Sudeste nesta terça-feira. Em São Paulo, a mínima é 17 e a máxima 24 graus. Em Belo Horizonte, a mínima é 18 e a máxima 27 graus. No Rio de Janeiro, a mínima é 19 e a máxima 27 graus. E em Vitória, as temperaturas variam entre 1 e 27 graus. Depois dos comerciais, a gente continua falando do segundo turno de eleições. Veja quais são as prioridades do novo presidente Bolsonaro. Até já. Estamos de volta. O economista Paulo Guedes, futuro ministro da Fazenda de Jair Bolsonaro, disse ontem que a mudança do modelo da economia será focada em 3 grandes itens para o controle dos gastos públicos. Mas, segundo Guedes, a prioridade será a reforma da Previdência brasileira. Vamos ver agora como é que fica o tempo nesta terça-feira no centro-oeste brasileiro. Em Campo Grande, a mínima é 20 e a máxima 28 graus. Em Cuiabá, a mínima é 23 e a máxima 35 graus. Em Goiânia, a mínima é 22 e a máxima 32 graus. E em Brasília, a mínima é 19 e a máxima 29 graus. Daqui a pouco, a gente vai falar sobre como será a transição dos governos com a eleição de Bolsonaro. Não saia daí, já voltamos.
Estamos de volta. Olha, eleito presidente da República, Jair Bolsonaro poderá indicar até 50 pessoas para cargos temporários na equipe que fará a transição de governo. O número de cargos em comissão disponíveis para o presidente eleito e o momento da indicação estão previstos na Lei 10.609 de 2002, que trata do processo de transição de um governo para outro, junto com o Decreto 7.221, que é de 2010. Muito bem, vamos ver agora a previsão do tempo para a região nordeste do Brasil para amanhã. Em Salvador, a mínima é 22 e a máxima 31 graus. Em Maceió, as temperaturas também variam entre 22 e 31 graus. Em Fortaleza, a mínima é 25 e a máxima 33 graus. Em São Luís, a mínima é 24 e a máxima 34 graus. Em João Pessoa, a mínima é 23 e a máxima 31 graus. Em Recife, a mínima é 24 e a máxima 32 graus. Em Teresina, a mínima é 24 e a máxima 39 graus. Em Natal, a mínima é 24 e a máxima 32 graus. E em Aracaju, a mínima é 23 e a máxima 31 graus. Depois dos comerciais, avião cai no norte do mar da Indonésia com mais de 180 pessoas a bordo. Nós já voltamos. Estamos de volta com a última rodada da previsão do tempo, agora para a região norte do país, nesta terça-feira. Em Rio Branco, a mínima é 21 e a máxima 34 graus. Em Macapá, a mínima é 23 e a máxima 35 graus. Em Manaus, a mínima é 22 e a máxima 37 graus. Em Belém, a mínima é 24 e a máxima 35 graus. Em Porto Velho, a mínima é 22 e a máxima 34 graus. Em Boa Vista, a mínima é 24 e a máxima 37 graus. E em Palmas, a mínima é 23 e a máxima 36 graus. A Agência de Busca e Resgate da Indonésia não acredita que hajam sobreviventes após a queda do avião da Lion Air no mar ao norte da ilha de Java. A aeronave, com 189 pessoas a bordo, perdeu contato 13 minutos depois da decolagem do aeroporto de Jacarta na manhã desta segunda-feira. Muito bem, essas foram as informações de hoje aqui na RCI Notícias. Muito obrigado pela sua companhia. A gente volta a se encontrar amanhã com as principais informações do Brasil e do mundo. Até lá.